ministério de Balaão. Ele perdura até hoje, o ministério do engano. Mas quando você termina ali a história, você não vai perceber que parece que não cometeu crime nenhum. Só depois nós vamos perceber, e a Bíblia é clara sobre isso, em Números 32, que ele induziu Balaque a armar tendas cheias de mulheres em torno do acampamento de Israel. E aí os homens de Israel começaram a se perverter com aquelas mulheres. E é daí que vem essa palavra que, curioso, essa palavra erram significa engano. Olhe bem, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Abandonando o reto caminho, porque o sentido dessa palavra é errar no caminho, é extraviar do caminho. É aqueles que um dia estavam na verdade, saíram da verdade. Aqueles que um dia estavam andando no caminho e saíram do caminho. Se extraviaram, que é o sentido aqui. Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Tá vendo? Quando fala se extraviaram, é que estava no caminho certo. Ou seja, eles tinham nascido de novo, eram filhos de Deus, mas o mundo corrompe. O Pai Nosso fala, primeiro que é para fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade. E nós queremos fazer a nossa vontade. Isso é um erro terrível. Porque a pessoa ora Pai Nosso, fala, seja feita a vossa vontade, é dele. Aí acaba a oração e fala, eu quero isso, eu quero aquilo lá, eu não quero aquilo outro. Eu não sei como que o ser humano ele pode ser tão hipócrita. Então nós somos, né? Ser humano, eu sou um deles. É uma hipocrisia, porque tá, não deixeis cair. É outra coisa, não deixeis cair em tentação. Que tentação que é essa? É o mundo. Esse Balaão, ele foi seduzido pelo mundo, dinheiro. Foi comprado. E hoje, não está sendo comprado aí todo mundo? Ué, tem gente que faz uma compras e compras, né? Mas aquelas que não forem guiadas pelo Espírito Santo são adúlteras, são atitudes e comportamentos adúlteros, fora do que Deus quer. Tudo que é fora do que Deus quer é adulterado. Então ele amou o prêmio da injustiça. Então ele recebeu esse prêmio da injustiça. Ele era um profeta que ele foi comprado, foi seduzido. Ele deixou aquela condição de homem de Deus para se tornar um exemplo de opróbrio ministerial. Isso é Veja que apostasia. vergonha. E aí você vai encontrar o sentido dessa palavra: extraviar. Sair do caminho, abandonar o reto caminho. Vamos para o versículo 12. Aí nós vamos encontrar a frase: perverso coração de incredulidade. O sentido aqui é de infidelidade e falta de fé. Se você olhar para essa palavra incredulidade, segundo o texto original, fala de infidelidade e falta Todo de mundo, fé. todo mundo fala de que tem fé, que acredita. E lá na Bíblia, Deus fala que ele vai dar comida, que ele vai dar morada, roupa. E por que as pessoas ficam ansiosas no, no pagar as contas, de não ter dinheiro? Porque as pessoas não obedecem a Deus. Ou elas têm o que necessitam e gastam mais do que precisam, portanto estão desobedecendo a Deus, porque Deus não está falando para gastar mais. Agora, uma pessoa que tem o que precisa e Deus falar, ó, investe nessa empresa aqui, vamos dizer assim, e a pessoa ganha mais, porque Deus mandou. Jó foi assim. Então, eu não estou dizendo que tem que ser pobre ou tem que ser rico. Não. Tem que ser obediente. Obediente a Deus. Para isso, eu tenho que ouvir Deus. Por exemplo, vou viajar essa semana. Deus falou para ir viajar? Falou. Ele falou para ir para lá ou para cá? Ele falou para ir para cá. Se eu for para lá, estou errado. É isso que é difícil ser humano, porque o ser humano está sendo guiado pelo ego. Esse mundo jaz no maligno. Ele é egocêntrico, é ególatra. É isso que nós temos que tomar noção. E esse é o objetivo da academia: advertir para a gente ter uma vida espiritual verdadeira, ser um cristão verdadeiro, e não ser um religioso, muito menos um ímpio ou um ateu. Deixe-me ilustrar o significado dessa palavra usando apenas alguns textos. O primeiro texto que eu quero usar, Mateus capítulo 13, o versículo 58, quando nosso Senhor Jesus chegou em Nazaré.
Olhe bem, que definição linda daquilo que é incredulidade, dos seus efeitos nocivos. Está assim, e não fez, o nosso Senhor Jesus, quando esteve em Nazaré, não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então veja, em Nazaré, onde viveu Jesus Cristo, as pessoas não acreditavam nele. E hoje, a mesma coisa. Eu insisto em dizer, para mim, 95% das pessoas não acreditam em Deus. Elas podem até falar que acreditam. Nas horas difíceis vão perguntar para Deus, vão querer orar nas horas difíceis. Alguns ficam repetindo o texto, dizendo que aquilo é oração. Eu estou falando no mini treinamento, até meados de janeiro, sobre que nós não sabemos orar. Estou falando, até com esse mesmo preletor, como orar. Nós não sabemos orar. Irmãos, irmãs, eu vou falar isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Eu gostaria que vocês atentassem, em nome de Jesus. O que tem impedido muito do avivamento hoje é a incredulidade do povo. É a incredulidade. Sabe por que hoje a igreja tem perdido a sua condição normal? Por causa da incredulidade. O que é melhor, irmãos? Não é a escolha lá do povo por Barrabás. Por que o povo escolheu Barrabás? Eu e você podemos achar isso um absurdo, mas eu digo para vocês, talvez hoje o Barrabás seria muito mais popular dentro desse modelo degradado de igreja do que Cristo. Olha só, você sabe, Barrabás é aquele que foi, que eu esqueço o nome dos personagens. Personagens não, as pessoas, personagens da história da Bíblia. É, vai crucificar Jesus Cristo ou Barrabás? Falaram para crucificar Cristo. E hoje? Hoje será que não tem um monte de Barrabás aí? É isso que ele quer dizer. Tenho certeza que tem. Não sei se vocês têm, mas eu tenho. Está cheio de Barrabás. Ou seja, um monte de bandido solto. E os cristãos verdadeiros são agredidos, são rejeitados pela própria família, pelos próprios filhos, pelo cônjuge. É rejeitado. Sabe por quê? Porque Barrabás não ameaça ninguém. Ele não ameaça. Entendeu? Barrabás, que estão aí soltos os bandidos, eles não ameaçam. Quando ele falou ninguém lá, eu falei, eles não ameaçam o inimigo. Porque eles já estão na mão do inimigo. O inimigo é Satanás. Então veja, é simples de entender. Porque é espiritual. A Bíblia fala que a nossa briga não é com carne e sangue. E as pessoas vivem brigando um com os outros. Bate boca toda hora, acusa o outro. E não entende a interferência do inimigo na mente delas. Quem acusa está sendo dirigida por Satanás. Quem mente está dirigido por Satanás. Então, os Barrabás que tem por aí estão do lado do inimigo. Agora, quando surge numa família, num grupo, um filho de Deus que se converte, aí ele é atacado. Por quê? Porque o inimigo atua na mente das pessoas próximas desse que nasceu de novo. E eu sou testemunha disso. E todo filho de Deus sabe disso. Jesus Cristo não foi assim, Paulo não foi assim, Pedro não foi assim. Tem algum homem de Deus que não foi atacado? Pelo inimigo. Porque esse afronta esse filho de Deus. Por que é cristão? Porque tem um pequeno Cristo. Esse pequeno Cristo que tem dentro do novo nascido, que afronta o inimigo. E aí ele é atacado. Eu não posso provar, mas o meu nascimento, eu sei que quase eu morri, depois quase minha mãe morreu. Eu fico pensando, eu não posso, mas eu acho que o Espírito Santo está me induzindo a dizer que no meu nascimento, o inimigo já sabia que ali estaria nascendo um cristão verdadeiro.
é uma suposição. Eu não tenho competência para isso. Mas eu tenho uma forte tendência, estou até falando aqui publicamente. Vamos continuar ouvindo. É uma religião vazia,